Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos de vidas passadas. 3 regras básicas. Mas será o primeiro de muitos vídeos que nós vamos falar sobre o tema. Por isso não fiquem preocupados se caso a sua dúvida não aparecer neste vídeo. Aqui no canal eu estarei criando uma nova playlist chamada Sonhos de Vidas Passadas. E sempre nós estaremos atualizando com vídeos sobre esse assunto, essa nova playlist. O segundo vídeo, só para deixar vocês atentos, nós falaremos sobre marcas de nascença. E prometo que essa semana estarei desenvolvendo e colocarei no canal. Mas este primeiro vídeo nós vamos falar de uma forma bem simples, de uma forma básica, de fácil entendimento, a respeito de 3 regras que devemos observar para sabermos identificar sonhos de vidas passadas. A primeira regra sobre sonhos com vidas passadas é descartar toda e qualquer hipótese desse sonho não ser fruto de memórias recentes. Ou seja, que esse sonho que você teve não seja memórias vindo à tona de uma série que você viu sobre o passado, de um filme que assistiu, de um romance que está lendo, ou mesmo de um quadrinho, uma história em quadrinho que leu. Vocês devem prestar bastante atenção na hora de analisar um sonho com memórias passadas, se a história, se o cenário desse sonho não está ligado a isso que você viu recentemente. Filme, série, livros, nesse sentido. Para identificar o cenário de um sonho com vidas passadas, a riqueza de detalhes do cenário, dos móveis, das vestimentas, elas são muito ricas. Se, por exemplo, no sonho, você percebe que tem uma mesa antiga, você simplesmente passou por essa mesa só no sonho. E na hora que você acorda e tenta se lembrar dele, você lembra dessa mesa com uma riqueza de detalhes que no sonho você não percebeu. Você não parou no sonho para ficar analisando. Mas essas memórias vieram à tona quando tenta lembrar. Por quê? Porque se realmente é um sonho de vida passada, você viveu naquela casa durante um período de tempo. E aquela mesa que apareceu no seu sonho, você sentou a ela muitas vezes. Você comeu nessa mesa muitas vezes. Às vezes você até limpou essa mesa. Então, mesmo que no sonho você não pare para analisar os detalhes, esses detalhes vão vir à tona, porque fazem parte da bagagem espiritual ligada àquele local que você viveu numa vida passada. E não só com relação a móveis, mas com relação a lugares que você viveu. Um cenário de um sonho com vidas passadas, vamos pegar agora uma cidade. Uma determinada cidade que você estava. Pode ser no país que você vive hoje, ou pode ser num outro país. Mas quando você acorda, mesmo que ninguém tenha falado que cidade era, você se lembra, você vai se lembrar da cidade. Você vai lembrar de detalhes ricos dessa cidade, como era. É como se um pequeno mapa dessa cidade viesse à tona, juntamente com o sonho. Mesmo que no sonho você não tenha percorrido as ruas dessa cidade, mas vai vir à tona. Por quê? Porque justamente foi uma cidade em que você viveu numa vida anterior. E todas essas informações dessa vida anterior, com relação aos momentos que você viveu nessa cidade, pode vir juntos. Então por isso é como se fosse um mapa vindo à tona. A mesma coisa com as roupas das pessoas. Você vai perceber, num sonho real de vidas passadas, que as roupas das pessoas, elas não são como as roupas de hoje. Elas são mais surradas. Elas são mais simples.
E elas vão condizer com a roupa de outras pessoas que aparecem no sonho. Você não vai ver, por exemplo, num sonho real de vida passada, alguém com uma camiseta, com uma estampa de uma figura moderna, com um traje antigo. Se acontecer isso, são memórias se misturando, geralmente memórias ligadas a coisas recentes que você viu, filmes, séries, novelas. Num sonho real de vidas passadas com relação às roupas, as roupas das pessoas que aparecerem no sonho, elas vão bater uma com a outra com relação ao mesmo período. E você também vai perceber alguns detalhes ricos dessas roupas. Mesmo que no sonho você não tenha parado, por exemplo, para ficar analisando. Mas essas memórias e informações vão vir juntas. Por quê? Porque você viveu nesse período uma época. Você usou determinadas peças de roupas iguais a essas que apareceram no seu sonho. Todas essas informações vão vir à tona com o seu sonho. É uma bagagem espiritual. É como se fosse uma mochila que você carregasse. E dentro dessa mochila, nas suas costas, tivesse todas as informações que você viveu em vidas anteriores. Então vocês devem prestar bastante atenção nos detalhes dos sonhos e eliminar a primeira regra. Elimine qualquer evidência desse sonho que seja memórias atuais que você adquiriu. Então você tem que fazer uma análise bem profunda e íntima. Se isso não é fruto de uma novela, se esse sonho não é fruto de um filme, de uma série ou de um livro que você leu. Qualquer detalhe que remeta a uma destas coisas, filme, novela, série, livro, descarte como sonho de vidas passadas. Isso acontece muito. Muitas pessoas confundem. Mesmo um livro, por exemplo, que você leu há 10 anos atrás, e esse livro é de história antiga, em sonhos dos dias atuais eles podem vir à tona essas memórias. E quando isso acontece, você deve descartar. Esse sonho não é um sonho de vidas passadas. É um sonho ligado a memórias de algo que eu vi nesta existência. Preste bastante atenção nos detalhes. Há sonhos de vidas passadas que eu já li, sonhos reais de vidas passadas que a pessoa ela descreve com tamanha riqueza os detalhes, por exemplo, de uma taverna que ela entrou. Ela descreve detalhes das mesas, das bebidas, da vestimenta, até do trato que as pessoas tinham com as outras lá dentro. É impressionante. Quando você lê um sonho em que a pessoa realmente se dedicou para lembrar dele e escrever, você percebe que não tem como isso ser fruto de memórias atuais dessa pessoa. Então nós devemos, primeira regra, prestar bastante atenção nos cenários, nas vestimentas, nos objetos. Caso, por exemplo, apareça um meio de transporte, um carro antigo, uma carroça, uma carruagem, preste atenção nos detalhes, rodas, tente trazer tudo isso à mente. É importante que quanto mais você tenta puxar os detalhes, mais memórias vão vindo à tona. Mas preste atenção, não tente imaginar o que não está no sonho. Não tente supor o que não está no sonho. Se você viu uma carroça, não tente ficar forçando isso a ver detalhes nessa carroça que realmente não estavam. Essas memórias, elas vêm de dentro de maneira automática. Quando você tenta, por exemplo, colocar no papel esse sonho e vai falar que tem uma carroça, todos os detalhes dessa carroça, eles vêm de forma automática dentro de você. É uma memória rápida, direta, automática. Não é fruto de que você fique imaginando, tentando imaginar. Não. É rápido isso. É direto. Então essa é a primeira regra. Descartar toda e qualquer hipótese de ser fruto de memória atual esse sonho. E lembrar dos detalhes. Mais uma vez, roupas, objetos, cenários, aparência da casa que você morava, como era dentro, como eram feitas as paredes,
o telhado, como era o quintal. Tudo isso é importante. O interesse maior dessa história é nosso. Então, na hora que você acordar e você sentir que talvez esse sonho possa ser de vida passada, dedique um tempo a ele. Sente num lugar, vá num lugar sossegado, tente ficar se lembrando do que viu. E caso esteja ligado a memórias recentes, então você deve descartar. Mas, se na hora que você tenta se lembrar desse sonho, muitas coisas começam a vir à tona, então provavelmente sim, esse sonho é fruto de vidas passadas. Dê mais ênfase a ele. Se dedique mais a lembrar do que aconteceu ali. A segunda regra com relação a sonhos de vidas passadas é relacionado às emoções que eles vão trazer. As emoções com que este sonho vai estar carregada. Então, geralmente as pessoas, quando se fala em sonhos de vidas passadas, elas tentam romancear a história. Elas tentam se imaginar em castelos, em histórias de príncipes encantados, de grandes amores que viveram. E quando não é assim? Quando você estiver fazendo isso com relação a sonhos de vidas passadas, isso é a expectativa que você está criando. É romancear algo que não existiu. Provavelmente esse sonho é fruto de memórias que você teve, novelas que você viu, filmes, séries nesse sentido. Caímos lá na primeira regra. Os sonhos de vidas passadas, eles vão ser muito ricos em emoções. Por quê? Porque se nós estamos sonhando com vidas passadas, com detalhes de vidas que tivemos anteriormente, de vivências que experimentamos em outras épocas, é porque há um motivo para isso. E você já parou para pensar qual é o motivo? É simplesmente sua curiosidade? É você satisfazer o ego? Por que eu estou sonhando com vidas anteriores que eu tive? Há apenas uma resposta para isso. Apenas uma. E faz parte dessa segunda regra. As emoções presentes em vidas passadas. Porque houveram traumas. Houveram situações difíceis que viveu. E que você não conseguiu superar. Momentos difíceis que enfrentou. Desculpa. E que não foram conseguidos superar. E que você carrega essas informações em sua bagagem espiritual. Lembra da mochila que eu falei? Você carrega elas. Porque foram emoções que você viveu muito fortes. E que você não conseguiu superar nessas vidas anteriores. E você trouxe para essa atual. Com o objetivo e o fim de superar isso. É importante para você. Por isso que nós sonhamos com sonhos de vidas passadas. Não é para satisfazer ego. Não é para se aparecer para outras pessoas. Não é para romancear isso, não. É para superarmos acontecimentos que tivemos. Então, essa história, fui um príncipe medieval, fui Napoleão Bonaparte, esqueça tudo isso. Quando a pessoa começa a relatar para mim um sonho que ela diz ser de vida passada e ela já se insere como um personagem famoso na história, eu já descarto, de cara. As pessoas, elas fazem isso de acordo com os livros atuais em cima desses personagens. Quando nós vamos analisar mais fundo esses personagens, nós vemos que a maioria desses livros de história está mentindo com relação acerca dos fatos que aconteceram. Eles tentam cada um puxar sardinha para o lado de quem interessa. As histórias desses personagens, elas não são como estão nos livros de história. Não são. Então a pessoa, quando começa a contar um sonho de acordo com um livro, de acordo com um filme que viu em cima de um personagem, de cara eu já descarto. Porque eu sei que está sendo fruto de memórias atuais. Ela imaginou isso, ela está romanceando. Os sonhos de vidas passadas, com relação a essa carga emocional muito forte que carrega,
eles são, na maioria, na grande maioria, traumáticos, tristes, recheados de dores, de tristezas. São situações difíceis que as pessoas viveram. Passaram fome, tinham uma vida difícil na agricultura. As famílias assoladas por guerras, mortes. Crianças sendo tiradas do lar para servir de escravas para famílias mais abastadas. Desculpa, todas essas dores emocionais, elas ficam gravadas na alma. Elas ficam impregnadas na alma de uma pessoa, no espírito. E dificilmente em uma existência a pessoa vai conseguir superar isso. E ela carrega para uma outra existência, para nessa outra existência ela tentar se esforçar e superar tudo isso. Então, essa história de romancear, de ficar imaginando que a vida era... Esqueça. Sonhos de vidas passadas são tristes, eles são traumáticos. Eles são com dificuldades, são cheios de dificuldades, de períodos difíceis realmente. Por isso que as cargas emocionais, elas são tão afloradas assim em sonhos de vidas passadas. E é o principal elemento que nós devemos levar em consideração para sabermos identificar se é ou não um sonho de vidas passadas. As cargas emocionais que esse sonho carrega consigo. A terceira e última regra com relação a identificarmos um sonho de vida passada é relacionado ao rosto das pessoas que nós vemos. Nós trazemos a carga emocional como bagagem espiritual de vidas passadas que tivemos, porque quanto mais forte uma emoção que nós vivemos, mais fica gravado em nosso espírito. Com relação às memórias de objetos, de lugares, de casas que nós moramos, elas acompanham, elas ficam gravadas junto com essa carga emocional. Elas são inseridas nessa carga emocional porque fazem parte. Então elas são afloradas nos sonhos de vidas passadas, elas vêm junto. Mas aqui há um segredo com relação ao rosto das pessoas. Quem nós vamos ver num sonho real de vidas passadas, que realmente é um sonho de vidas passadas, os rostos que nós vamos ver vão ser comparados com os rostos que nós vivemos nessa existência. Eles não vão ser iguais, podem até ser. Você pode ver, por exemplo, alguém da sua cidade que você vive atualmente, que atende no comércio, numa roupa antiga, no sonho de vidas passadas. E aí você pode pensar, mas essa pessoa não viveu lá comigo. Isso acontece porque nós tentamos... O ser humano, quando ele conhece uma pessoa, ele faz isso automático, entenda, em milionésimos de segundo. Se uma pessoa é apresentada para você hoje, você automaticamente faz uma comparação do rosto dela com as características de pessoas que você já conhece. Por que nós fazemos isso? Como uma questão de sobrevivência. Para identificar se alguns traços do rosto dessa pessoa, por exemplo, é de uma pessoa que pode ser perigosa, de uma pessoa que pode trazer algum problema para a sua vida. Da mesma forma como essa comparação nós fazemos com relação se nós vemos algum detalhe dessa pessoa parecido com uma pessoa que, por exemplo, cuidou bem de nós. E nós podemos imaginar que essa pessoa também poderá cuidar bem de nós, será uma boa amiga, uma boa companheira. Então, nós fazemos isso automaticamente, comparar rostos. Nós comparamos rostos, tentando achar traços, expressões parecidas, que possam trazer alguma identidade emocional dessa pessoa, o jeito que ela é realmente. Nos sonhos não é diferente. Então, muitas pessoas que vão aparecer em sonhos de vidas passadas podem trazer traços
semelhantes de pessoas que você conhece na atualidade. Um exemplo prático sobre isso. Um pai que você teve em uma vida anterior. Esse pai era muito severo com você. Você sofreu muito na vida desse pai numa existência anterior. Mas claro que as memórias com relação ao rosto desse pai não vão vir juntas. É muito difícil. Elas vão ficar meio apagadas. Mas então o que você vai fazer? Quais são as características emocionais desse pai com relação ao qual, nas mãos dele, você sofreu muito no passado? Ele era bravo, ranzinza, imponente. Então você vai, na memória, enquanto está sonhando, na sua memória atual, tentar puxar essas informações com alguém que você conhece na atualidade. Por exemplo, você vai identificar com um tio seu atual, que ele é meio grosso, que ele fala imponente, que ele não liga tanto para as palavras. Então pode ser que características desse tio apareçam nesse sonho de vidas passadas com relação a um pai que você teve. É como se a imagem antiga de uma vida anterior de um rosto se misturasse com a imagem atual de um rosto de uma pessoa que você conhece e forme um rosto novo. Então há uma teoria que nós não podemos criar rostos novos em sonhos, mas nós podemos comparar. Nós podemos pegar detalhes do rosto de uma pessoa e somar com outra e com outra e tentar formar uma personalidade de acordo com as características emocionais que aquela pessoa tem no sonho. Então vamos pegar mais um exemplo. Uma paixão que você viveu em uma vida anterior. E essa paixão foi tirada de você. À força. Em razão de uma guerra, por exemplo. E memórias traumáticas foram criadas e você traz essas memórias para essa vida atual que você tem. E no sonho, essas lembranças começam a vir à tona. Mas a princípio você não consegue lembrar do rosto dessa paixão antiga. Mas então, durante o sonho, algumas características emocionais dessa pessoa vão vindo à tona. Ela era carinhosa, ela lia para mim, ela cuidava bem da minha vida. Então, com essas características emocionais, você vai tentar puxar alguma da atualidade. Você vai lembrar, por exemplo, da sua mãe ou da sua irmã mais velha. Então, características da sua mãe, da sua irmã mais velha, uma professora atual que você teve, primeira, segunda série, vão se somar com o rosto dessa paixão de uma vida anterior que você não consegue lembrar. Então, características emocionais de pessoas atuais, elas vão vindo no sonho e vão se sobrepor dessa pessoa. Então pode ter os olhos da sua mãe, expressões perto da boca da sua irmã, características da cor do cabelo, sobrancelha da sua professora de primeira e segunda série, pessoas que cuidaram de você bem, como uma paixão antiga de uma vida anterior. Então entenda essa terceira regra com relação a identificar rostos de pessoas que nós convivemos com ela em vidas anteriores. Na maioria dos casos, é muito difícil essa lembrança da característica física vir junto. É muito difícil. Então, a sua mente durante o sonho vai tentar associar informações com rostos que você conhece hoje. Igual nós fazemos quando acordados, despertos, como eu disse para vocês, quando nos apresenta uma pessoa nova, isso é automático, não é você que faz, é sua mente, trabalha sem você perceber. Ela tenta associar características que tentem descobrir quais, por exemplo, se essa pessoa, características emocionais, se essa pessoa é ruim, é brava, é bondosa, é caridosa, nesse sentido. Nos sonhos é a mesma coisa. Quando a sua mente não consegue ver o rosto da pessoa, lembrar, então ele vai pegar, ele vai puxar como um computador muito rápido parte das características físicas de pessoas atuais e tentar encaixar a essa pessoa de uma vida anterior com relação às características emocionais que ela teve. É um pouquinho complicado, mas é assim que ocorre. Então essa teoria que nós não podemos criar rostos que não conhecemos durante o sonho, ela não é assim tão verdadeira. Porque nós podemos fazer quando estamos dormindo o que nós fazemos quando estamos acordados. Associar rostos. Montar fisionomias com partes de traços.
E partes de memórias de vidas passadas que carregamos em nossa bagagem espiritual podem vir juntos. Alguns detalhes, pequenos detalhes, podem vir juntos. Por exemplo, uma cicatriz que a pessoa tinha no rosto. É uma característica bem marcante e pode vir lá de uma existência anterior e aparecer num sonho agora. E sobre cicatriz, nós podemos falar também sobre marcas de nascença. Mas é assunto para o próximo vídeo com relação a vidas passadas. Então acompanhe na nossa playlist aqui no canal, a nossa nova playlist, Sonhos de Vidas Passadas. Sempre estarei atualizando assuntos novos nesse sentido. E caso com relação a este vídeo, assuntos pertinentes a este vídeo, as 3 regras de sonhar com vida passada. A primeira, qual que é? Eliminar toda e qualquer hipótese de ser memória recente. A segunda, há cargas emocionais fortes e marcantes que um sonho de vidas passadas carrega. E a terceira, associar rostos atuais com rostos antigos que conheceu em vidas passadas. Qualquer dúvida com relação a essas 3 regras, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Mas tente ser assuntos pertinentes a este vídeo e acompanhe a nossa playlist para os próximos vídeos. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!